Galera do YouTube, Shalom, Shalom. Vou ler aqui Lucas capítulo 19, versículo 5, que diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, galera, o Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura, e para ele ver Jesus, ele teve que subir numa árvore. E quando ele estava naquela árvore, Jesus passou e olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu rapidamente desceu daquela árvore e recebeu Jesus com júbilo. E no final dos versículos aqui que eu li, Zaqueu falou para Jesus que ele ia repartir os bens dele com os pobres e ele restitui quadruplicado aquilo que ele tinha defraudado as pessoas, entende? Foi o que ele fez. E Jesus falou assim que o Filho do Homem veio salvar aquele que havia se perdido, veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então Zaqueu se considerou um pecador e reconheceu que ele era falho e que ele precisava de arrependimento. E por ele ter se arrependido dos atos que ele praticava, ele se entregou para Cristo. E Jesus falou para ele descer, no sentido figurado daquela árvore, mas Jesus também estava dizendo para ele descer da posição que ele tinha, que ele era rico, para ele descer da postura de como rico, de grandeza. Ele se achava grande, mesmo ele sendo de estatura pequena, mas ele se achava o maioral. Jesus mandou ele descer, e descer significa se humilhar. E quando ele desceu daquela árvore, ele estava descendo espiritualmente falando, diante dos pés do Mestre, do Filho de Deus. Ele estava se humilhando para o Filho do Deus vivo, Jesus, e reconhecendo que ele era pecador, que ele estava no erro, no pecado. E Jesus falou assim que convinha estar na casa dele, e ele recebeu aquela mensagem com júbilo, com alegria. Então você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aqui nesse vídeo, você que está em cima, olhando de cima para baixo, você se acha grande demais, você que se acha porque você tem bens materiais da terra, tem dinheiro, casa, carro, apartamento, mansões, fazenda, você que tem uma posição social elevada, você que tem um cargo de governo ou numa prefeitura local de uma cidade ou de um estado, ou até mesmo no país, você que tem assim uma função, um patamar elevado, você se sente por cima, você se sente o maioral. Jesus está mandando você descer dessa árvore. Esta árvore é que ela está te impedindo se aproximar de Deus,
que você se acha grande, ele, o Mestre, está mandando você descer daí, no sentido figurado, não no sentido espiritual. Desça da sua soberba, desça da sua arrogância, desça da sua mania de grandeza e se humilhe para o Mestre Jesus, o Salvador da humanidade, e reconheça que Ele é o Salvador, o único e suficiente Salvador, aquele que pode te livrar do inferno, aquele que pode te dar vida eterna, porque Ele morreu no terceiro dia, ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, assentado à destra do Pai, e Ele, neste momento, está chamando você para descer esse pedestal que você está, de grandeza humana. A Bíblia, a palavra de Deus fala assim que para você crescer diante de Deus, você tem que descer e reconhecer que o Senhor, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele manda e desmanda. Você tem que reconhecer que Jesus Cristo, o Rei do Universo, Ele é soberano. E quando Zaqueu se reconheceu que ele não era nada, apesar de todas as coisas que ele tinha, das riquezas, dos bens, Jesus falou para ele assim: convém que hoje eu pouse em tua casa. E ele recebeu Jesus com júbilo. E ele recebeu salvação. Jesus perdoou ele, perdoou os pecados dele, salvou ele e a família dele. Então, quem sabe você está precisando de tomar essa decisão com Cristo, de descer dessa árvore de soberba onde você está, de orgulho. Você acha que você é o tal, você não precisa de Cristo. Lê do engano. A palavra do Senhor Deus diz assim que Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Quando você partir dessa terra, saiba você que você não vai levar nada dessa terra, bens materiais, nada. Você vai levar só as obras que te acompanharão. A Bíblia fala mais ainda de que adianta, Jesus falou assim, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então medita aí, a salvação é um bem eterno. Eterno. Quando você fecha os olhos, a vida continua. O Espírito, ele é eterno. Quando o ser humano fecha os olhos no corpo físico, o corpo morreu e vai para debaixo da terra, o Espírito, ele sai e vai para a eternidade. E aí? Para onde que você vai? Para Deus ou para o lugar de tormento eterno? Porque toda pessoa que rejeita Jesus Cristo em vida, ele vai para o tormento eterno. Ele rejeitou o Salvador, porque só Ele, Cristo, pode nos levar ao céu. Então medita bem. Você está preparado para encontrar o momento da eternidade? A eternidade é uma realidade. Existem os dois lados. Do lado espiritual, na continuidade do Espírito, que o Espírito é eterno. Nosso Espírito é o eu verdadeiro. O outro lado da eternidade, o mundo espiritual, é real. Existe céu, morada de Deus e dos anjos e de Cristo. E existe o inferno, morada do diabo e os anjos caídos e os demônios. E aí, o que você escolhe? A decisão é tua.
faça como Zaqueu fez. Zaqueu desceu da mania de grandeza que ele tinha e se humilhou para o Filho do Deus vivo, e a salvação chegou até ele, entendeu? Eu vou recapitular aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. Depois vocês leem Lucas capítulo 19. Jesus falou assim, e disse-lhe Jesus, falando para Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você não tem Cristo na sua vida, você está perdido. Sinto muito deixar essa palavra dura para você, mas eu estou sendo verdadeiro com você, porque Jesus deixou escrito na palavra dele em João, capítulo 14, versículo 6. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vai ter que passar por Jesus Cristo primeiro, para você voltar a ter um relacionamento com Deus Pai, como Pai. E diz mais ainda a palavra de Deus lá no livro de primeira carta de João, que fala assim, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você recebe a autoridade para se tornar filho de Deus. É o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. No momento, se você ainda não se entregou a Cristo, a Jesus, você é apenas criatura. Você foi criado por Deus. Mas você precisa de Jesus para reconciliar com o Pai. Amém? As coisas de Deus é simples. Amém? Então faça como Zaqueu, desce dessa árvore de soberba e orgulho e receba Jesus com júbilo, com alegria no seu coração. Entregue o teu caminho, a tua vida para Ele e tudo mais Ele fará. Amém? Deus te abençoe, você homem, você mulher, em nome de Jesus. Fica com Deus. Shalom, shalom. Tchau, tchau.